Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Muitas coisas da vida real ou do nosso cotidiano lembram sólidos geométricos. Observe. Então, aqui alguns elementos que lembram a pirâmide, a prisma triangular, o cubo, o cone, a prisma retangular, a esfera e o cilindro. Esses sólidos geométricos são classificados em dois grupos: poliedros, que são os sólidos geométricos que apresentam apenas faces planas, e os corpos redondos, que são os sólidos geométricos que apresentam partes curvas, arredondadas. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplos de poliedros. Como nós já vimos, eles apresentam somente faces planas, ó. Então, se eu colocar em cima de alguma superfície, ele vai ficar ali paradinho, né? Porque ele tem as faces planas, né? Como o cubo, paralelepípedo ou bloco retangular, como a prisma também. Exemplos de corpos redondos. Eles podem ser totalmente arredondados, sem nenhuma parte plana, como é o caso da esfera, mas também pode ter ali uma face plana e o resto do corpo arredondado, ou pode ter, no caso do cilindro, duas faces planas e uma face arredondada, tá? Então, aqui nós temos os exemplos da esfera, cilindro e cone. Eles são chamados de corpos redondos porque se eu colocar eles em cima de uma superfície, eles podem rolar, certo? Dependendo do jeito que eu colocar. Então, a principal diferença, né, entre os poliedros e entre os corpos redondos é que os poliedros possuem somente faces planas, então eles não rolam de jeito nenhum. E os corpos redondos, eles podem ser totalmente arredondados ou possuir ali uma ou duas faces planas, porém, dependendo do modo que eu colocar ele em cima de uma superfície, ele pode rolar, certo? Elementos de um sólido geométrico. O sólido geométrico apresenta faces que correspondem a cada lado do sólido geométrico. Então, aqui onde está pintadinho de verde, ó, é uma das faces, tá? Então, o cubo, ó, eu tenho aqui uma face, outra face, outra face, outra face, aqui em cima e embaixo também, certo? Então, as faces são cada lado do meu sólido geométrico. Temos também arestas, que são retas que unem os lados dos sólidos. Então, ó, o encontro de duas faces, ele possui ali uma aresta, tá? Que são essas linhas. E as vértices são os pontos que unem as arestas. Então, ó, entre uma aresta e outra, eu vou ter uma vértice, ok? Que são como se fossem ali os cantinhos, né, do meu sólido geométrico, que eu chamo de vértices. Certo? Agora vamos para as atividades. Vocês farão as atividades 1, 2, 3 e 4 lá no nosso livro didático de matemática, que estão nas páginas 39, 40 e 41. Sólidos geométricos. Você viu que muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que têm, dão ideia de sólidos geométricos. Escreva o nome destes sólidos geométricos. Então, vocês vão observar essas imagens e vão escrever na linha que sólido geométrico é este, ok? Classificação dos sólidos geométricos. Entre os sólidos geométricos, alguns podem ser classificados em poliedros e outros em corpos redondos. Então, ó, poliedro. Poli significa muitas e edro, faces. Então, muitas faces. A palavra poliedro significa muitas faces. Chamamos de poliedros os sólidos geométricos que têm todas as faces planas. Então, como eu já falei para vocês, todas as faces planas quer dizer que se eu colocar ele em cima de uma superfície, ele não vai rolar, ele vai ficar paradinho, porque ele possui todas as faces planas. O paralelepípedo ou bloco retangular é um exemplo de poliedro.
Observe os sólidos geométricos da página anterior e responda: quais são os outros poliedros além do paralelepípedo? Então, lá da página 39, que vocês tiveram que classificar os sólidos geométricos, vocês vão escrever, identificar e escrever quais são os outros poliedros além do paralelepípedo. B. Os poliedros rolam. Por quê? Então, vocês vão escrever se ele rola ou não. Então, vocês vão escrever sim ou não e depois explicar o motivo. Questão 2. Corpos redondos. A esfera é um exemplo de corpo redondo. Os corpos redondos têm partes não planas, curvas, arredondadas. Observe os sólidos geométricos da página anterior, lá da página 39 também, e responda. Questão A. Quais são os outros corpos redondos além da esfera? Letra B. Qual é a diferença entre um poliedro e um corpo redondo? Questão 3. Classificação. Quando nomeamos um sólido geométrico em poliedro ou corpo redondo, estamos fazendo uma classificação. Escreva as características de cada grupo. Então, aqui nós temos sólidos geométricos que são classificados em poliedros e corpos redondos. Vão colocar a característica dessas classificações, tá? De cada uma delas. O que são poliedros, o que são corpos redondos, ok? Coloquem a característica principal de cada um. Questão 4. Elementos de um sólido geométrico. Questão A. Nos poliedros podemos identificar faces, arestas e vértices. Veja, por exemplo, neste bloco retangular. As faces são todas planas, ou seja, chatas ali, né? Elas não são arredondadas, elas são retas, então são planas. O encontro de duas faces é considerado aresta. Aqui temos o exemplo. E o encontro de três arestas é considerado uma vértice, que é aquele cantinho que eu falei para vocês. Complete. Um bloco retangular tem quantas faces, quantas arestas e quantas vértices? Então, vocês vão analisar aqui na imagem, observem ali também o pontilhado, ó, que mostra ali do outro lado, né, deste sólido geométrico. E aí vocês vão responder levando em consideração que as faces são cada lado desse sólido geométrico, as arestas, os encontros aqui de duas faces, e as vértices, os cantinhos, né, que unem ali três arestas, ok? Letra B. Nos corpos redondos podemos identificar partes curvas, partes arredondadas. Veja, a esfera é arredondada, ela não tem faces planas. O cone é formado por uma parte curva e uma face plana. Então, aqui, ó, ele tem uma parte arredondada, que não é plana, e embaixo, se eu deixar ele em pezinho ali, ele tem uma face plana, certo? Quantas faces planas o cilindro tem? E que forma elas têm? Então, vocês vão observar o cilindro. Qualquer coisa, voltem o vídeo para vocês identificarem o cilindro. E aí, vocês vão identificar quantas faces planas o cilindro tem e que forma elas têm. Se é circular, retangular, quadrada, enfim, tá bom? Então, são essas atividades para hoje. Quando terminarem, não se esqueçam de me mandar foto para correção no privado. Bons estudos para vocês!